vamos começar a falar sobre o encontro. Porque dezembro é um mês onde devemos lembrar do encontro. Do maior encontro que alguma vez houve. Que é o encontro entre o Criador e os seres humanos. Deus e a humanidade, através da pessoa de Jesus. Então vamos ver várias e diferentes manifestações deste encontro que Deus, o Criador, teve e tem tido com a humanidade. Então hoje vamos para o Evangelho de João, logo no capítulo 1, logo no começo. É aí que vamos basear a nossa mensagem. Gostava de desafiar-nos a uma reflexão no início, porque acho que pode nos ajudar, pelo menos pode estimular as nossas mentes para a palavra que vem das Escrituras. E a primeira reflexão tem a ver com a forma como nós temos assumido este período do Natal e como estamos a assumi-lo este ano. Como é que nós vivemos o Natal? O que é que ele significa para nós, efetivamente? Não é? Se de facto o Natal é sobre Cristo ou se há outras coisas que nesta altura acabam por substituir ou tomar o lugar que Jesus devia assumir no Natal. E esta série de perguntas que eu vou fazer agora é para ajudar-nos neste exame de consciência que podemos fazer. O que está a ocupar os vossos, os nossos, os meus pensamentos nesta altura? Quais são as principais coisas que estão a ocupar os nossos pensamentos? Alguns estão muito ocupados com os presentes, não é? É isso que está a ocupar os seus pensamentos nesta altura. Outros estão muito ocupados com o jantar que vão fazer no dia 24 e assim por diante. Quais são os principais desejos que estás a sentir nesta altura? O que é que está mais vivo no teu coração nesta altura? Quais são as emoções e sentimentos mais predominantes? Ok? Porque aquilo que valorizamos mexe com as nossas emoções. Não é? Quando nós estamos focados em alguma coisa, ela acaba por mexer nas nossas emoções e sentimentos. E ficamos muito vibrantes para aquilo, não é? O que é que está a fazer-vos vibrar neste período? Que tipo de escolhas estamos a fazer nesta altura? Quais são as escolhas mais presentes na nossa vida? E por que é que estamos a fazê-las? Qual é a motivação por detrás destas escolhas? A resposta a estas perguntas pode nos dar um indicador do que é que o Natal está a significar para nós este ano. Então, isto são perguntas de reflexão. Esta é a primeira reflexão. A segunda reflexão, já que eu afirmei que o Natal é sobre Cristo, é quem tu consideras que Cristo é? Quem Jesus é? Alguns de nós já temos uma caminhada de fé cristã longa, não é? De muitos anos. E poderemos considerar que esta pergunta é desnecessária, porque já estamos há muitos anos com o Senhor. Mas também é verdade que o tempo e as circunstâncias do tempo, que acontecem ao longo do tempo, e também as filosofias ou pensamentos ou formas de pensar que nos envolvem a nossa sociedade e, por conseguinte, as nossas vidas também, às vezes podem afetar, ao longo do tempo, a maneira como nós pensamos acerca de Jesus, de quem Ele é. É muito comum que, com o passar do tempo, haja uma distorção ou uma mudança ligeira ou grande sobre a maneira como nós pensamos sobre quem Jesus é. E é comum nós descrevermos Jesus de acordo com a nossa própria imaginação, de acordo com a nossa própria ideia. Eu garanto-vos que se vocês juntarem 5, 10 pessoas e colocarem um quadro à vossa frente, crentes e descrentes, os que se dizem crentes e os que não se dizem crentes. Porque no fundo a sociedade, toda a sociedade sabe alguma coisa acerca do Jesus histórico, o Jesus da história. E se vocês colocarem um quadro e perguntarem quem é Jesus para ti, cada um vai fazer a sua descrição de quem é Jesus. Eu aposto que se eu fizesse este exame com vocês hoje, este exercício, perdão, não é um exame, este exercício com vocês, colocasse aqui um quadro e perguntasse quem é Jesus para ti?
Cada um ia ter a sua própria descrição de quem Jesus é. Algumas mais próximas de quem Jesus efetivamente é e algumas mais longe de quem Jesus efetivamente é. Por que este assunto é importante? Porque Jesus é uma pessoa cujo caráter, a vida e a missão estão descritas nas Escrituras, na Bíblia, nos Evangelhos. Os Evangelhos são a fonte mais fidedigna, mais fiel para alguém perceber quem Jesus é. Porque Jesus é uma pessoa objetiva, tem o seu caráter, a sua forma de ser e a sua missão. Nós podemos ter a nossa própria compreensão de quem Ele é, mas a nossa compreensão não vai mudar a pessoa de Jesus. Então, interessa para cada um de nós, tentar perceber quem de facto Jesus Cristo é. Ok? Por exemplo, em relação a nós, eu acho que cada um de vocês deve viver isso de alguma forma. Se vocês fossem perguntar às pessoas quem vocês são, cada um tem uma percepção de quem vocês são. Mas essa percepção pode não condizer com a realidade. Porque vocês são efetivamente aquilo que são. Vocês são objetivamente aquilo que são. E ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar com as suas opiniões ou imaginação quem vocês são. Porque vocês são efetivamente quem vocês são. Jesus é efetivamente quem Ele é. Eu posso pintar a imagem de Jesus de acordo com a minha imaginação. E por vezes de acordo com o que me é mais confortável. Mas Jesus é o que é. E as Escrituras são a fonte mais fidedigna. Sério, não há escritos, não há profecias, não há, sei lá, qualquer outra coisa que possa ser mais fiel do que as Escrituras Sagradas, do que os Evangelhos, para definir quem é Jesus. Por quê? Porque as pessoas que escreveram os Evangelhos têm autoridade para falar acerca de Jesus. Porque elas podem não ter sido as pessoas que diretamente pegaram na caneta e escreveram. Mas quem escreveu, pegou na caneta e escreveu, consultou as figuras de autoridade, os apóstolos, para escrever o que escreveu. Não é? Eles estiveram com Jesus, eles viveram com Cristo, eles aprenderam diretamente de Jesus, como o João, que escreveu este Evangelho, diz em 1 João, na carta, ele diz, aquele que os nossos olhos viram, aquele que as nossas mãos apalparam. João foi uma testemunha ocular de Jesus. E poderia dizer auricular, porque viu e ouviu diretamente de Jesus as palavras de Cristo. João, Pedro, Marcos, Mateus têm autoridade para escrever acerca de Jesus, porque eles estiveram com ele e Jesus lhes deu autorização para falarem dele às futuras gerações. Então é a fonte mais fidedigna. E hoje vamos ver o que o evangelista João, um dos discípulos de Jesus, um dos que estiveram com ele diretamente, que acredita-se que foi aquele que viveu mais tempo, o último a morrer de todos os apóstolos de Jesus, morreu mais tarde, que é conhecido também como o apóstolo amado de Jesus. João escreveu acerca de Jesus. Agora, antes de entrarmos no texto, quero-vos trazer aqui ao de cima alguns elementos do contexto da época, que são muito importantes para nós percebermos a mensagem de João. Ok? A época em que João viveu não é muito diferente da época que nós vivemos, no sentido em que era uma época de aquilo que se chama de pluralismo religioso. As principais religiões que nós temos hoje ainda não existiam na altura. O Islão, por exemplo, não existia ainda como religião na altura, no primeiro século.
O Islão é do século VIII. Não existia ainda na época de Jesus. Mas havia muitas crenças, muitas filosofias acerca da vida, acerca da morte, acerca da vida depois da morte, acerca da criação do mundo, acerca do universo. E os filósofos gregos desenvolveram muito pensamento sobre isso. E então, há uma palavra que nós vemos aqui no início do texto, que é a palavra verbo, que no grego é logos, que no fundo, naquela época, aliás, antes da época de Jesus, logos era um conceito que alguns filósofos desenvolveram, que no fundo era a ideia de que o universo era regido por uma energia, uma força inteligente, uma inteligência, uma força inteligente, criativa, que era a energia que regia o universo, que estava na base da sustentação de todo o universo. Philo, um filósofo grego, foi um dos filósofos que mais defendeu esta ideia. Ok? E isto era um pensamento que havia no tempo de Jesus. Então, quando os apóstolos estão a escrever as Escrituras, tanto os evangelhos como as cartas, não pensem que eles estão a escrever alienados desta realidade sociológica do seu tempo. Eles estão a lidar com estas crenças e estas convicções, muitas vezes. Por isso é que eu digo, a pregação, ela é, ao fim e ao cabo, ela lida com as convicções e com as crenças que existem na sociedade. Por isso eu gosto de relacionar a pregação. Não sei se vocês já notaram com que eu faço isso quando estou a pregar. Leio o texto e vou buscar as convicções que existem na sociedade e confrontar as convicções com as convicções da palavra de Deus. Porque isto é um método antigo. Os apóstolos faziam isso. O que é que a sociedade diz acerca da morte? O que é que a sociedade diz acerca da vida? O que é que a sociedade diz acerca da criação? O que é que diz a fé? Confrontar as duas coisas. Então João está a lidar com esta noção do logos também no seu texto. Há uma outra filosofia que circulava muito naquela altura, e esta era diferente, porque o logos era uma filosofia que vinha dos filósofos gregos, dos pensadores gregos. Não tinha nenhuma influência da fé judaica ou cristã. Mas havia uma outra, o gnosticismo, e vocês já devem ter ouvido falar do agnosticismo, não é a mesma coisa. Agnóstico é uma pessoa que acredita que existe uma força que criou o universo, mas não o identifica com um Deus pessoal. Gnosticismo é diferente. Gnosticismo era, no fundo, uma heresia daquele tempo. Era uma convicção de que tudo o que é material, tudo o que é físico, o corpo humano e assim por diante, são essencialmente maus. São maus por essência. Tudo o que é material é mau por essência. E os gnósticos, por exemplo, eram contra as relações sexuais e contra o casamento. Porque é uma coisa carnal, física. Então tudo o que é carne e físico era errado. E os gnósticos acreditavam que Jesus não podia ter se tornado homem. Deus não podia se ter tornado homem. Porque a carne, a matéria, é algo essencialmente mau. Então Deus não se podia tornar homem. Era impossível. Então Jesus era, no fundo, um semideus. Um anjo mediador entre os homens e Deus. Enfim, irmãos, não vos quero amassar com estas questões todas, mas isto é para percebermos que quando nós lemos o texto que nós vamos ler agora, com isto em mente, faz uma grande diferença. E vocês vão perceber a diferença. Então, o que é que o texto diz? No princípio, e lembrem-se da pergunta que eu fiz, quem é Cristo? Quem é que vocês acreditam que Jesus é? Vamos deixar o texto de João responder à pergunta quem Jesus de facto é. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O apóstolo João está a lidar com a filosofia grega, mas indo buscar ao mesmo tempo aquilo que era a doutrina vinda do judaísmo. Logos,
que os gregos pensavam que era a força criadora, no fundo, para João, é o verbo, a palavra de Deus, incorporada pela pessoa de Jesus. Ele está a dizer que no princípio o verbo, que é Jesus, o logos, que os gregos diziam que é uma força, uma energia, uma inteligência, ele está a dizer, não. Não é nenhuma força, não é nenhuma inteligência, não é nenhuma energia. É uma pessoa que se chama Jesus. O verbo é Jesus. E ele diz que o verbo no princípio estava com Deus. O que é o princípio? É o princípio de todas as coisas, é o princípio do cosmos. É o princípio do universo inteiro, com todas as suas galáxias e com toda a sua complexidade. Ele está a dizer, no princípio, e para aqueles que são evolucionistas, que acreditam na teoria da evolução de Darwin, o princípio não foi um Deus que estabeleceu esse princípio. Não foi Deus que estabeleceu esse princípio. Foi um acaso que aconteceu no universo a nível celular e através destas células se desenvolveu toda a vida. Mas João está a dizer que no princípio, o verbo, que é Jesus, estava com Deus. E ele diz outra coisa, que o verbo era Deus. Por que ele diz que o verbo estava com Deus? Porque na teologia bíblica cristã, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele estava com o Pai, o verbo estava com o Pai, Deus Pai. E o verbo era Deus. O verbo não só estava com Deus Pai, mas o verbo, Jesus, era Deus. O que é que isto significa? Jesus era igual ao Pai na essência, na natureza. Se o Pai é omnipotente, Jesus é omnipotente. Se o Pai é omnisciente, Jesus é omnisciente. Se o Pai é omnipresente, Jesus é omnipresente. Se o Pai é todo-poderoso, Jesus é todo-poderoso e assim por diante. Todos os atributos que pertencem a Deus estavam plenamente em Jesus, no princípio de tudo. E ele continua, ele estava no princípio com Deus. Terceiro, agora vai apontar para a criação. Todas as coisas, e esta expressão é uma expressão absoluta, quer dizer, todas as coisas no universo, no cosmos, as materiais e as imateriais, ou seja, as espirituais e as físicas, todas as coisas foram feitas por Ele. Por quem? Pelo verbo, Jesus. Jesus criou o universo, o cosmos. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então a primeira coisa acerca de Jesus, que João diz aqui, é que Jesus é Deus, em toda a sua plenitude. Jesus esteve sempre com Deus, Deus Pai, e Jesus criou o universo que nós conhecemos. Volto a perguntar, este é o Jesus em que tu acreditas? Porque muita gente acredita que Jesus é meramente um profeta, e o maior de todos os profetas. Muita gente, como os testemunhas de Jeová, acreditam que Jesus é uma figura angelical, que é inferior a Deus. Não, João está a dizer, não. Jesus é Deus. Jesus é o Senhor de todas as coisas. E já no princípio Ele criou. E este Deus é pessoal, não é nenhuma energia, não é nenhuma força, não é nenhuma inteligência abstrata. Ele é pessoal. Depois, no versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vida é um conceito que vamos encontrar no Evangelho de João mais de 40 vezes. Mais de 40 vezes este conceito. Por isso, para perceber bem o Evangelho de João, é preciso perceber bem esta noção do conceito de vida. Porque mais de 40 vezes, Jesus, Ele próprio, mais de 40 vezes em João, Jesus vai falar de si, associando a sua vida e o seu ministério à vida, a este conceito de vida. O que é isto? Vida é a essência de Deus que dá vida eterna aos homens. É a essência de Deus que dá a vida eterna aos homens. Isto é, a vida não se resume à existência terrena. A vida do homem não se resume à existência terrena.
A vida também não se resume à existência terrena. Há vida em Deus. Deus é a fonte de vida. E aquele que está conectado com Jesus recebe esta vida e por isso pode viver eternamente em conexão com o seu Criador. Jesus é a fonte da vida. A vida, esta vida eterna, conectada com Deus, estava nele. E ele era a luz dos homens. E João introduz aqui o conceito de luz, que é também um dos conceitos mais presentes no Evangelho de João. O conceito de luz. E em oposição a isso, o conceito de trevas. O que é que significa luz? Às vezes na Bíblia luz significa, é uma expressão que se refere ao reino de Deus. Outras vezes trevas também é uma expressão que representa o reino de Satanás. Mas neste contexto, luz, no fundo é a revelação, a iluminação, o entendimento de quem é a fonte da vida. Trevas é uma palavra que significa ignorância. Luz, iluminação, entendimento. Trevas, ignorância. Jesus veio para dar luz, entendimento acerca da vida, da verdadeira vida, a vida eterna. E veio tirar-nos das trevas, da ignorância. Porque todas estas crenças da época, todos estes filósofos e estes grandes pensadores que pensavam que o mundo era feito por uma energia e que a coisa mais importante que a pessoa devia atingir era o conhecimento e que era através do conhecimento que a pessoa recebia salvação. João, no fundo, está a dizer que todos estavam em ignorância. Jesus veio para trazer luz a toda esta gente que estava na ignorância. E eu afirmo a vocês que hoje muitos seres humanos estão na ignorância também. Porque ainda vivemos num contexto de pluralismo religioso. E alguns dizem que todos os caminhos vão dar a Deus. Não, todos os caminhos não vão dar a Deus. E sabem porquê? Por uma razão lógica. É porque todos os caminhos, cada caminho diz uma coisa acerca do caminho que é preciso fazer para chegar a Deus. Então não podem ser todas verdadeiras ao mesmo tempo. Mesmo o Islão, que é muito próximo do cristianismo, o Islão é parecido com o cristianismo na superfície, mas na profundidade é completamente diferente. Porque no Islão a pessoa precisa de fazer boas obras, a vida toda fazer boas obras para chegar ao céu. No cristianismo as boas obras foram feitas por um homem chamado Jesus Cristo, que cumpriu toda a justiça de Deus. E todo aquele que acredita nele, que confia nele, automaticamente tem a vida eterna. Não está baseado nos méritos do homem. Não está baseado nos méritos. Por isso aquele ladrão na cruz, que estava com Jesus na cruz, que era ladrão e que merecia aquela punição, olhou para Jesus e disse: Mestre, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. Jesus disse: ainda hoje vais estar comigo lá no paraíso. Um ladrão passou a vida toda a roubar e merecia aquele castigo que ele estava a ter. Mas confiou em Jesus. Por quê? Porque Jesus é a vida. Jesus é a fonte da vida. Jesus tem autoridade para iluminar o entendimento de alguém, revelar a alguém o que é a vida, quem realmente dá a vida. E Jesus tem autoridade para dar vida eterna a quem Ele quiser. Nenhum outro filósofo, uma outra figura religiosa das religiões todas que conhecemos se iguala a Jesus Cristo. Nenhuma. Jesus disse: eu sou o caminho, artigo definido. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Eu sou o caminho. Há verdade. E há vida. Sem mim é impossível chegar ao Pai. Disse ele. São palavras de Jesus. Sem mim. Ou ele era louco, ou então ele tinha que estar a falar a verdade aos seres humanos. Eu sei que a ideia de pluralismo religioso é mais politicamente correta.
E nós gostamos desta ideia para ficarmos bem vistos e sermos aceitos e compreendidos. Atenção, eu não estou aqui a advogar que devemos desrespeitar as outras crenças. Eu não disse isso em nenhum momento. Só que, objetivamente, todos os caminhos não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Se um diz que o caminho para chegar é, sei lá, se um dissesse que o caminho para chegar a Loures, o caminho mais rápido para chegar a Loures é passar pelo IC 22, depois dar uma volta e ir lá ter. E o outro dissesse, não, o caminho mais rápido para chegar a Loures é passar pela Póvoa. E o outro dissesse, não, mas o caminho mais rápido para chegar a Loures é ir por cima do hospital. Eles estão a dizer 3 coisas diferentes. Um deles deve estar a mentir. As 3 coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Porque qual é que é a pergunta? Qual é o caminho mais rápido para chegar a Loures? Esta é a pergunta. Então as 3 respostas não podem estar corretas ao mesmo tempo. Aliás, a matemática ia prová-lo. Bastava colocar um cronómetro, ver quanto é que o gajo que vai por Loures faz, a pessoa que vai por cima pelo hospital faz, e o outro que vai contornar a Póvoa vai, e nós íamos ver que, afinal, alguém aqui tem razão. As religiões dizem coisas diferentes, profundamente diferentes, acerca do caminho para chegar a Deus. Profundamente diferentes. Não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. E Jesus teve a coragem de dizer, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. O texto continua. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Há outras Bíblias que traduzem como as trevas não prevaleceram contra a luz. Isso é logicamente compreensível, não é? Se houver escuridão aqui, acendermos a luz, há luz. A escuridão não prevalece contra a luz. A quem Jesus ilumina a sua mente e o seu coração, as trevas, a ignorância em que estavam mergulhados, deixa de existir automaticamente. Porque Jesus vem iluminar o seu entendimento. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, refere-se aqui a João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem, que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Ele volta a reafirmar a ideia de que o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. E o mundo continua a não conhecê-lo. Graças a Deus há muita gente que o conheceram já, que encontraram Jesus, que acreditam nele, confiam nele. Mas a maioria, os 8 bilhões dos seres humanos, não são todos seguidores de Jesus. Há 1 bilhão e qualquer coisa de cristãos no mundo. E entre os cristãos, alguns dizem-se não praticantes, portanto acho que esses não contam também muito para esta equação. Os cristãos verdadeiros que creem em Jesus, que seguem Jesus, seguem os seus ensinamentos, são uma minoria. O mundo inteiro continua sem conhecer a Jesus. Mas o texto diz, no versículo 12, vejam esta verdade reveladora. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos, independentemente da etnia, independentemente da raça, independentemente da origem religiosa, das suas crenças religiosas de origem, independentemente dos pecados que cometeram, independentemente do tempo que andaram sem esse conhecimento, todos, adultos, jovens, crianças conscientes e assim por diante, toda a gente, todos os quantos receberam Jesus, deu-lhes quem? Deus. Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pois nós nascemos criação de Deus. Nascemos criação de Deus. Mas tornamo-nos filhos de Deus quando Deus nos dá poder de nos tornarmos filhos de Deus. Através da fé em Jesus Cristo. Porquê? Mais uma vez. Porque Jesus tem poder e autoridade para dar vida. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus. O que ele está a enfatizar aqui, no fundo, é o que ele vai enfatizar em João 3, quando Jesus tem aquele encontro com Nicodemos. E Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, se tu não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. É no fundo isso que está a dizer aqui. Está a dizer que aqueles que nasceram de novo, aqueles que são filhos de Deus, que se tornam filhos de Deus, não se tornam filhos de Deus por vontade humana. Ou seja, não se trata de dois humanos, um homem e uma mulher, terem uma relação e de repente a gente nascer e assim por diante. Portanto, não é uma experiência humana, é uma experiência divina. É Deus quem providencia esta experiência divina. Através da fé em Jesus Cristo. Através da fé em Jesus Cristo. Agora, sabem, isso faz-me pensar às vezes o seguinte. Eu levo estes textos muito a sério. Faz-me pensar o seguinte. Será que toda gente que se diz cristã e que vai a uma igreja realmente nasceu de Deus e nasceu de novo? Será? É uma reflexão profunda e difícil e complexa, eu sei. Porque há muita gente religiosa, como já tenho pregado aqui nos domingos. Há muita gente com zelo pela religião, com vontade de seguir uma religião. Será que muita gente que está nas igrejas evangélicas também não são só pessoas que têm zelo por seguir uma religião, mas que não nasceram efetivamente de novo? Eu creio, não sou só eu, mas a Bíblia diz-o a algures que vai haver surpresas lá no reino dos céus. Porque só entrarão no reino dos céus aqueles que nasceram de novo efetivamente. Aqueles cuja fé em Jesus é genuína. Não é só uma convicção religiosa. De facto creram em Jesus. De facto o Espírito Santo veio sobre eles. De facto nasceram de novo. De facto começaram uma nova vida. Mas isso os meus olhos e os vossos não podem determinar, sabem? Os meus olhos e os vossos não podem determinar. Nós vemos pequenos sinais e às vezes somos enganados até pelos sinais. O único que pode determinar quem são de facto é o Criador. Porque nada escapa aos seus olhos. Ele vê a condição do coração. Ele vê a condição das nossas almas. Ele vê a genuinidade e a autenticidade das nossas escolhas e decisões. Ele sabe de facto quem são a igreja invisível. Já ouviram esse termo alguma vez? Igreja invisível. Igreja visível é aquela que todos nós vemos. A igreja invisível é aquela que Deus vê, que é composta por aqueles que efetivamente tiveram um encontro com Jesus e efetivamente nasceram de novo. João testificou acerca dele, aliás, 14, e o verbo se fez carne. Carne é homem, não é? Não é só carne, matéria, mas ser humano. O verbo se fez ser humano. E o verbo é quem? É Deus, não é? Que estava lá no princípio e que criou todas as coisas. O verbo se fez carne, e este é aqui que os gnósticos tinham dificuldade em aceitar isto, porque para eles a matéria é impura. Como é que um Deus pode se transformar em matéria impura? Era esta a questão. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, Pai, cheio de graça e de verdade. Sabem porquê que eles tinham grande dificuldade em acreditar nisto? Porque na mitologia grega, por exemplo, os deuses são seres distantes dos seres humanos. Os deuses são seres distantes. Pontualmente têm uma participação, uma visitação humana, mas realmente são distantes. O grande problema aqui é que Deus visitou os homens, e aqui a ideia de habitou entre nós vem de uma palavra, no fundo, que vem de um conceito hebraico, que é tabernaculou. Tabernaculou. Lembram-se quando Deus mandou o povo construir o tabernáculo, para fazer no tabernáculo a sua presença? Jesus tabernaculou entre os homens. O Criador decidiu fazer o seu tabernáculo entre os homens. Sim, pecadores, sim. Imperfeitos, sim. Mas por amor, Ele decidiu vir em forma humana, em homem,
e viver conosco, estar conosco, para se identificar conosco, para se identificar com os nossos problemas, com as nossas lutas, porque tinha que ser um como nós e ao mesmo tempo Deus para realizar a nossa salvação. Deus deu ao homem a autoridade de governar a terra. Deus não ia violar este princípio. Jesus veio como homem e estava conosco para manifestar o amor de Deus e salvar-nos. João testificou acerca dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Porque a lei, e aqui há uma distinção entre os dois testamentos, os dois pactos. Nos domingos anteriores estávamos a falar sobre o velho pacto. Acabou! O velho pacto agora é renovado por um novo pacto. Quer dizer, no fundo é uma continuação. O velho dá lugar ao novo. Porque a lei, a Torá, foi dada por Moisés. A lei que condenava os homens. A lei que os homens não podiam cumprir. Porque não têm capacidade para cumprir. É demasiado perfeita. É demasiado exigente. Os 10 mandamentos são impossíveis de cumprir na íntegra para qualquer ser humano. Por isso a lei não falhou no sentido de promover um povo para Deus. Falhou. A lei foi dada por Moisés. Porém a graça e a verdade vêm por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vêm por meio de Jesus Cristo. Porque não é pela lei que nós somos salvos, mas é pela graça. Deus nos dá um presente imerecido do seu amor. E nós, pela fé no Filho, em Jesus, nós recebemos a vida eterna e recebemos a salvação. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seu seio, no seio do Pai, esse o revelou. Precisei de investigar sobre esta palavra unigênito, do qual já ouvi algumas vezes algumas ideias também. A ideia de unigênito é a ideia de único, mas não é único numericamente, é único em termos da natureza. Jesus é o único que deriva diretamente de Deus, que deriva de Deus Pai, diretamente. E é o único que contém em si toda a essência de Deus Pai. Contém em si toda a plenitude e a essência de Deus Pai em si. Por isso é único. É o único Filho neste sentido. Veio diretamente de Deus e da presença de Deus. Quem conhece Jesus, como diz João aqui, ele veio revelar a Deus, não é? Ele manifestou a Deus Pai. Quem vê Jesus, vê Deus Pai. Quem conhece Jesus, conhece Deus Pai. Os atributos de Jesus são os mesmos de Deus Pai. A personalidade de Jesus é igual à de Deus Pai. O caráter de Jesus é igual ao de Deus Pai. Eles são um na essência. Um e indivisíveis na essência. Não é? Já ouviram esta expressão do latim, provavelmente. Uno, indivisível. Eles são unidos e indivisíveis na essência. São um. Então, quem conhece Jesus, conhece Deus Pai. Termino com a pergunta do início. Quem é Jesus para ti e para mim? Será que é este Jesus que é apresentado aqui? Que é o Jesus em quem tu confias? Como estás a viver o Natal sendo a celebração acerca de Jesus Cristo? Vou fazer agora um rol de perguntas diferente daquele do início. E vou-vos deixar a pensar. Estamos mais gratos, nesta altura, por Ele ter vindo? Ele, Jesus? Lembra-se que eu falei de emoções e de sentimentos prevalecentes nos nossos corações nesta época? Será que a gratidão é um destes sentimentos, é uma destas emoções? Estamos mais gratos por Jesus ter vindo? Estamos mais movidos a conhecê-lo mais e melhor nesta época do Natal? Estamos mais dispostos a fazer dele o centro das nossas vidas nesta época de Natal? Estamos mais dispostos a fazer dele o centro das nossas celebrações familiares no Natal?
Quanto é que Jesus faz parte destas celebrações, destes jantares que nós vamos ter durante o período de Natal? Estamos a oferecer presentes para facilitar a evangelização, ou seja, a divulgação das boas notícias acerca do Filho Jesus, numa época em que estamos tão predispostos a dar presentes a todos e a mais alguma coisa. Estamos com a mesma disposição para contribuir com o nosso tempo, a nossa energia, os nossos dons e as nossas finanças e os nossos talentos e os nossos presentes materiais para que o Evangelho de Jesus chegue mais facilmente a todas as pessoas que não o conhecem? Estamos a orar mais a este Jesus, estamos a falar mais com Ele nesta época. Estamos a arrepender-nos dos nossos pecados para que Ele seja Senhor de todas estas áreas da nossa vida onde Ele não governa ainda? Estamos mais conscientes da nossa necessidade de nos arrependermos? Ou só estamos a pensar nas prendas? Ou só estamos a pensar em estar com os nossos familiares? Ou só estamos a pensar nas luzes? Ou só estamos a pensar no frio? Ou só estamos a pensar nos brinquedos? Ou só estamos a pensar no Pai Natal? Ou só estamos a pensar no consumo? Ou só estamos a pensar na solidariedade em si, per si, que existe na época do Natal? Qual é a resposta a esta pergunta? A resposta que fizeres de uma forma sincera na tua consciência, ela vai responder se Jesus é o centro do teu Natal ou não. Que Deus vos abençoe.